Imagine que você está em uma sala de reuniões. As paredes são de vidro, revelando um horizonte urbano que pulsa com ambição. À sua frente, um contrato de valor incalculável, o ápice de anos de esforço. As pessoas ao redor o observam com uma mistura de admiração e inveja. O som da caneta deslizando no papel ecoa como o estalar de um trovão, selando seu novo destino como um titã da indústria. Nesse instante, a realidade parece sólida, palpável, um prêmio que você conquistou com mérito. Você sente o peso do poder em suas mãos, a certeza de que pode moldar o mundo à sua vontade. O ar vibra com potencial, e cada olhar na sala confirma sua nova posição no topo da pirâmide. O futuro se desdobra como um tapete vermelho, prometendo glória e reconhecimento eternos para o seu legado. Você se levanta, o aperto de mão é firme, o sorriso é genuíno. A celebração começa, com taças de champanhe refletindo as luzes da cidade que agora parece sua. Cada gole tem o sabor da vitória. Cada palavra de parabéns soa como um hino à sua genialidade. Você acredita que chegou ao fim da jornada, que a batalha foi vencida e que agora resta apenas desfrutar os espólios da guerra. Mas o que Maquiavel entendeu, e que os mestres do poder aplicam como um evangelho secreto, é que este momento de triunfo não é o fim, é o início do verdadeiro jogo. A realidade que você acredita ter conquistado é, na verdade, uma peça de teatro cuidadosamente montada. E você, o protagonista, pode ser o único que não conhece o roteiro que foi escrito para a sua queda. A verdade é que a realidade não é conquistada, ela é fabricada. Os ricos e poderosos não jogam o mesmo jogo que os outros. Eles constroem o tabuleiro, definem as regras e manipulam a percepção de todos os outros jogadores. O contrato, a sala, os sorrisos, tudo pode ser apenas um palco. A questão que perfura a alma é: você é o diretor ou apenas mais um ator descartável? Essa percepção assustadora é o ponto de partida da nossa jornada. O poder real não está no que se possui, mas no que se consegue fazer os outros acreditarem. A realidade, para os estrategistas maquiavélicos, é argila, e eles são os escultores. Eles não reagem ao mundo, eles o criam, moldando a percepção pública, as narrativas do mercado e até mesmo os desejos e medos de seus adversários com precisão cirúrgica. Nicolau Maquiavel, o infame filósofo florentino, não foi um mero teórico do poder. Ele foi um anatomista da natureza humana, dissecando as ilusões que governam as massas e os príncipes. Ele percebeu que a maioria das pessoas vive acorrentada a uma realidade que lhes foi imposta, aceitando-a como verdade absoluta. A sua filosofia sombria nos oferece a chave para quebrar essas correntes e enxergar a engrenagem por trás do palco. Sua sabedoria resiste há mais de 500 anos porque não se baseia em moralismos vazios, mas em uma observação fria e brutal do comportamento humano. Maquiavel nos ensina que manipular a realidade é a forma mais elevada de estratégia de poder. Quem controla a narrativa, controla a mente. E quem controla a mente, conquista reinos sem precisar desembainhar a espada. Uma lição de poder que ecoa nos corredores corporativos modernos. A analogia perfeita para este conceito é a de um mestre ilusionista. Ele não dobra colheres com a força da mente. Ele dobra a sua percepção da colher. Ele faz você olhar para a mão direita enquanto a verdadeira mágica acontece na esquerda. Os arquitetos da realidade operam da mesma forma. Eles criam distrações, fabricam consensos e constroem fachadas de normalidade, enquanto, nos bastidores, movem as peças que definirão o seu futuro. Portanto, para entender como os ricos manipulam a realidade, devemos primeiro abandonar a nossa própria. Precisamos aprender a ver o mundo não como ele é, mas como ele é apresentado. A partir de agora, cada lei que exploraremos será uma ferramenta para decifrar essa grande ilusão e talvez para começar a construir a nossa. Esta busca pela verdade ressoa em você. Considere se aprofundar nas lições deste canal. A primeira lei maquiavélica para a manipulação da realidade é a mais fundamental. Nunca aceite a realidade, sempre a enquadre. Homem comum vê um evento e reage a ele.
O estrategista vê um evento e imediatamente constrói a história que o definirá. Ele sabe que os fatos são secundários à sua interpretação. Um fracasso pode ser enquadrado como um aprendizado estratégico. Uma perda, como um recuo tático para uma vitória maior. Pense na realidade como uma sala vazia com inúmeras janelas. A maioria das pessoas apenas olha através da janela que lhes é apontada, aceitando a vista como a única possível. O mestre da estratégia de poder, no entanto, é o arquiteto que constrói a sala. Ele decide onde colocar as janelas, qual paisagem elas mostrarão e, mais importante, quais partes da verdade permanecerão ocultas pelas paredes, exigindo uma mentalidade forte. Historicamente, visionários como Steve Jobs não vendiam produtos. Eles vendiam uma nova percepção da realidade. O computador pessoal não era uma ferramenta de trabalho, mas uma bicicleta para a mente. Um símbolo de rebelião e criatividade. Ele não alterou o objeto, mas alterou o significado do objeto na mente de milhões de pessoas. Ele enquadrou a tecnologia como uma extensão da identidade humana, e o mundo aceitou essa nova moldura. A aplicação prática desta lei exige um controle absoluto sobre a linguagem. As palavras que você usa se tornam a casa em que a mente dos outros habita. Chame um risco de oportunidade de crescimento. Chame um corte de custos de otimização de eficiência. Chame uma aquisição hostil de fusão estratégica. Quem domina o dicionário da percepção domina o campo de batalha emocional e psicológico antes mesmo que o adversário perceba que a luta começou. Portanto, a tarefa inicial não é mudar o mundo, mas mudar a forma como o mundo é visto. É um exercício de poder sutil, quase invisível. Antes de dar o próximo passo, o príncipe maquiavélico garante que o caminho já esteja iluminado da maneira que ele deseja. Ele não apenas joga as cartas que recebe, ele convence a todos que a sua mão, seja qual for, é a mão vencedora. Este controle do enquadramento vai além da simples persuasão. Ele se aprofunda na fabricação de símbolos e na criação de mitologias. As marcas mais poderosas do mundo não vendem produtos, elas vendem fragmentos de uma identidade aspiracional. Elas associam seus logotipos a conceitos como liberdade, luxo ou inovação, transformando um simples objeto em um artefato carregado de significado. Comprar aquele produto é comprar um pedaço daquela realidade cuidadosamente construída. A filosofia sombria de Maquiavel nos alerta que as massas não anseiam pela verdade crua, mas por uma história em que possam acreditar. Uma narrativa poderosa, mesmo que baseada em meias verdades, sempre triunfará sobre um conjunto de fatos desorganizados e sem emoção. O líder que entende isso não apresenta planilhas e dados. Ele tece uma lenda, um épico onde ele é o herói e seus seguidores são parte de uma jornada grandiosa. Pensemos nos grandes impérios financeiros. Suas sedes não são apenas prédios. São templos de vidro e aço projetados para comunicar poder, estabilidade e onipresença. Cada detalhe arquitetônico, cada obra de arte no lobby, é uma peça na construção de uma percepção de inevitabilidade e permanência. Eles não estão apenas no negócio de finanças, estão no negócio de fabricar a confiança, a matéria-prima mais valiosa de qualquer economia ou sistema de poder. Na prática, isso se traduz em um exercício diário de curadoria. O que você mostra e, mais crucialmente, o que você oculta. Nas redes sociais, os influentes não compartilham suas vidas. Eles transmitem uma versão editada, uma narrativa de sucesso e felicidade ininterruptos. Eles enquadram a própria existência e a audiência, faminta por modelos, consome essa realidade fabricada, sentindo-se inspirada ou, mais frequentemente, inadequada. Esta é a estratégia em ação. Assim, a primeira lei nos ensina que o poder supremo não é ter mais recursos, mas ser a fonte que atribui significado a todos os recursos. É ser o autor do dicionário pelo qual a realidade é lida e compreendida por todos os outros. Dominar essa arte é o primeiro e mais crucial passo para se tornar um arquiteto, e não um prisioneiro do mundo que o cerca e das lições de poder. A segunda lei maquiavélica para manipular a realidade é usar os desejos dos outros como sua principal ferramenta.
Descubra o que um homem mais deseja e você terá a planta da sua prisão. O estrategista entende que a maneira mais eficaz de controlar alguém não é pela força, mas pela sedução de seus próprios sonhos. Ele não impõe sua vontade. Ele a apresenta como o caminho mais curto para que o outro alcance suas próprias ambições. Imagine um espelho que não reflete a imagem de quem o segura, mas sim a imagem de seus desejos mais profundos. O manipulador habilidoso se torna esse espelho. Ele escuta mais do que fala, mapeando as vaidades, as inseguranças e as aspirações de seu alvo. Uma negociação, ele não fala sobre o que ele quer, mas sobre como sua proposta realiza os sonhos do oponente, tornando a aceitação irresistível. Historicamente, figuras como o cardeal Richelieu, mestre da intriga na corte francesa, não governavam através de ordens diretas. Ele identificava a ambição de cada nobre, um título, uma terra, um cargo de prestígio, e sutilmente alinhava os interesses do Estado com a realização desses desejos individuais. Cada um, ao perseguir seu próprio ganho, acabava, sem perceber, fortalecendo o poder de Richelieu e do rei. Ele construiu um império com a argamassa da vaidade alheia. A aplicação moderna dessa lei é vista diariamente no mundo corporativo e na política. Visionário não vende uma tarefa, ele vende uma missão, uma chance de fazer parte de algo maior. Ele espelha o desejo de propósito de sua equipe. Um vendedor de elite não vende um carro de luxo. Ele vende o status e a admiração que o comprador acredita que virão com ele, uma mentalidade forte para vender. Portanto, o verdadeiro jogo de poder não é sobre o que você pode oferecer, mas sobre o que você pode parecer oferecer. É a arte de se tornar um camaleão de desejos, refletindo para cada pessoa exatamente a imagem que ela mais anseia ver. Ao fazer isso, você os faz trabalhar para você, não por obrigação, mas com a fervorosa convicção de que estão trabalhando para si mesmos. Aprofundando essa lei, percebemos que ela opera em um nível psicológico profundo. Maquiavel sabia que o ser humano é movido mais pela esperança do que pela lógica. A promessa de um futuro glorioso é uma força motriz muito mais poderosa do que a garantia de um presente estável. O manipulador da realidade, portanto, é um comerciante de futuros, vendendo visões que se encaixam perfeitamente nas lacunas emocionais de seus alvos. Esta estratégia de poder transforma adversários em aliados involuntários. Ao entender a ambição de um rival, você pode alimentá-la com informações falsas ou promessas vazias, guiando-o para um caminho que, no final, beneficia você. Você lhe dá uma corda dourada, e ele, acreditando estar subindo em direção ao seu sonho, acaba se enforcando. É uma forma de controle que deixa pouquíssimos rastros, pois a vítima acredita ter tomado todas as decisões sozinha. Pensemos na forma como as grandes corporações tecnológicas apresentam suas inovações. Elas não vendem apenas um novo aparelho, vendem a promessa de uma vida mais conectada, mais eficiente, mais significativa. Elas espelham o anseio humano por transcendência e pertencimento. Ao adotar sua tecnologia, o consumidor sente que está se modernizando, se elevando, quando na verdade está se integrando mais profundamente a um ecossistema projetado para extrair seus dados e sua atenção. Na prática, isso exige uma dissociação emocional. Para se tornar o espelho, você não pode ter uma imagem própria. Você precisa ser neutro, um observador frio, capaz de modular sua persona para refletir as necessidades do momento. É um ato de sacrifício do ego em prol do objetivo final. O poder não vem de se impor, mas de se tornar o que o outro precisa que você seja, para que ele se entregue voluntariamente. Assim, a segunda lei revela uma verdade sombria e poderosa. A chave para a vontade de um homem está guardada dentro dele mesmo. O mestre da manipulação não arromba a porta. Ele simplesmente se apresenta como o chaveiro que pode abrir a fechadura dos sonhos. E uma vez que a porta se abre, o controle sobre a casa inteira torna-se uma mera formalidade, uma das mais cruéis lições de poder. A terceira lei maquiavélica para a fabricação da realidade é o domínio do não dito. O silêncio é a tela sobre a qual os outros projetam seus medos e suposições. Em um mundo obcecado por comunicação constante,
O silêncio se torna uma arma de poder imenso. Falar demais revela suas intenções, esgota sua mística e o torna previsível. O silêncio, ao contrário, cria um vácuo que a mente humana se apressa em preencher. O estrategista usa o silêncio como uma forma de provocação e de coleta de informações. Uma negociação, após fazer uma oferta, ele permanece quieto. A outra parte, desconfortável com o vazio, começa a falar, a justificar, a revelar suas fraquezas e seus limites, entregando informações valiosas sem que nada lhe seja pedido. O silêncio força o oponente a negociar consigo mesmo, muitas vezes cedendo mais do que o necessário apenas para quebrar a tensão. Essa tática foi a marca registrada de muitos titãs financeiros e líderes mundiais. Eles cultivavam uma aura de mistério, falando pouco e em termos vagos. Essa falta de clareza forçava tanto aliados quanto inimigos a interpretar suas intenções, a gastar energia tentando decifrá-los. Enquanto todos estavam ocupados com suposições, eles tinham tempo e espaço para planejar seus movimentos reais, longe dos olhos curiosos do público e dos concorrentes. Uma perfeita estratégia de poder. A aplicação prática desta lei exige uma disciplina de ferro. É a resistência à necessidade de responder imediatamente, de preencher cada pausa na conversa, de defender cada crítica. É a compreensão de que, muitas vezes, a resposta mais poderosa é nenhuma resposta. Deixar uma acusação pairando no ar sem defesa pode, paradoxalmente, diminuir sua força, pois a ausência de reação comunica que a acusação é tão insignificante que não merece atenção. O silêncio, portanto, não é passividade, mas uma ação deliberada. Ele cria uma assimetria de informação, onde você sabe mais sobre os outros do que eles sabem sobre você. Ele o transforma em um enigma, e as pessoas sentem mais respeito e cautela em relação àquilo que não conseguem entender completamente. Enquanto os outros se afogam no ruído de suas próprias palavras, você opera na clareza e na calma do seu silêncio estratégico. Aprofundando a lei do silêncio, compreendemos que ela é a base da mística pessoal. O poder está intrinsecamente ligado ao mistério. Quando suas ações são imprevisíveis e suas motivações são opacas, você se torna uma força da natureza aos olhos dos outros, impossível de antecipar e, portanto, difícil de combater. A filosofia sombria de Maquiavel ensina que um príncipe deve ser amado ou temido, mas ser indecifrável o torna ambos. O silêncio também é um filtro. Ao se recusar a verbalizar cada pensamento, você se força a distinguir entre o que é essencial e o que é trivial. Isso leva a uma maior clareza de pensamento e a decisões mais ponderadas. Aquele que fala constantemente reage ao momento. Aquele que cultiva o silêncio age com base em uma estratégia de longo prazo. Suas palavras, quando finalmente proferidas, carregam um peso e um impacto muito maiores. Pensemos na arte da guerra. A dissimulação e o movimento furtivo são princípios fundamentais. Um general não anuncia sua estratégia ao inimigo. Ele se move sob o manto da escuridão e do silêncio, criando confusão e incerteza. A batalha psicológica é vencida muito antes do primeiro confronto físico. No mundo dos negócios, o lançamento surpresa de um produto revolucionário segue a mesma lógica. O silêncio maximiza o impacto e anula a capacidade de reação da concorrência. Na prática, adote a economia da palavra. Fale menos do que o necessário. Dê respostas ambíguas a perguntas intrusivas. Use pausas para criar ênfase e controlar o ritmo de uma conversa. Essa contenção verbal comunica autoconfiança e domínio. As pessoas naturalmente assumem que quem fala pouco sabe muito, e que por trás de sua quietude reside um plano complexo e uma mente que está sempre vários passos à frente, uma mentalidade forte. Dessa forma, o silêncio se torna mais do que a ausência de som. Ele é um espaço estratégico que você controla. É onde você deixa a imaginação dos outros fazer o trabalho por você, construindo uma reputação de profundidade e poder que talvez você nem possua. No teatro da realidade, o ator que domina a pausa dramática é aquele que captura a atenção e o respeito de toda a plateia. A quarta lei maquiavélica é uma das mais sutis e devastadoras. Domine o tempo dos outros para destruir sua capacidade de reagir.
O estrategista entende que a realidade não é apenas moldada no espaço, mas também no tempo. Ele manipula o ritmo dos eventos, acelerando para criar pânico e pressão, ou desacelerando para gerar frustração e complacência em seus adversários. Ele controla o relógio do jogo, não apenas suas peças. Pense no tempo não como uma constante universal, mas como uma dimensão psicológica flexível. Ao forçar um oponente a tomar decisões rápidas sob pressão, você explora seus reflexos instintivos e emocionais, impedindo o pensamento racional e estratégico. Ofertas com prazo limitado, crises fabricadas e a criação de um senso de urgência artificial são ferramentas para encurtar o tempo psicológico do alvo, levando-o a cometer erros fatais. Esta é uma clássica estratégia de poder. Por outro lado, a delonga calculada pode ser igualmente poderosa. Ao adiar uma decisão, ignorar e-mails ou se mostrar inacessível, você transfere a ansiedade para o outro lado. Eles ficam presos em um limbo de incerteza, gastando energia mental e recursos enquanto esperam por sua ação. Essa guerra de atrito temporal esgota a moral e a paciência do adversário, tornando-o mais propenso a aceitar um acordo desfavorável apenas para encerrar a agonia da espera. Historicamente, táticas de guerrilha empregam magistralmente o controle do tempo. O exército menor e mais fraco evita o confronto direto, optando por ataques rápidos e recuos, prolongando o conflito indefinidamente. Isso desgasta a vontade de lutar do exército maior e mais poderoso que está psicologicamente preparado para uma guerra rápida e decisiva. A vitória não vem da força, mas da manipulação do cronograma da guerra, esgotando o inimigo no tempo, não no campo de batalha. A aplicação prática desta lei exige uma percepção aguçada do estado emocional dos outros. Você precisa sentir quando acelerar para induzir um erro e quando frear para cultivar a exaustão. É um equilíbrio delicado entre a paciência de uma aranha que espera em sua teia e a velocidade de um falcão que mergulha sobre sua presa. Dominar o tempo é dominar a estrutura da própria realidade. Aprofundando essa manipulação temporal, vemos que ela se estende à criação de rotinas e expectativas. Ao estabelecer um ritmo previsível em suas interações, você acalma seus oponentes, levando-os a baixar a guarda. Uma vez que a complacência se instala, você quebra drasticamente o padrão. Essa mudança súbita de ritmo gera choque e desorientação, criando uma janela de oportunidade onde o adversário está vulnerável e incapaz de responder de forma eficaz. A filosofia sombria por trás disso é que os humanos são criaturas de hábito. Ansiamos por padrões e previsibilidade. A ruptura de um padrão familiar é psicologicamente perturbadora. O manipulador explora essa necessidade intrínseca de ordem, usando a consistência como uma isca e a inconsistência como uma armadilha. Ele te ensina as regras do jogo para, no momento crucial, mudá-las completamente sem aviso prévio. Reflita sobre isso e deixe nos comentários sua opinião sobre esta estratégia. Considere o mercado de ações. Algoritmos de alta frequência operam na manipulação do tempo em sua forma mais pura, executando milhares de ordens em microsegundos. Eles criam flutuações de ritmo que exploram as reações mais lentas dos investidores humanos. No cenário geopolítico, sanções econômicas não são projetadas para um impacto imediato, mas para um estrangulamento lento e gradual, manipulando o tempo para corroer a estabilidade de um regime ao longo de meses ou anos. Para aplicar isso, você deve primeiro se tornar o mestre do seu próprio tempo. Isso significa desenvolver uma paciência sobre-humana e a capacidade de agir com velocidade explosiva. É a mentalidade forte do caçador, que pode permanecer imóvel por horas, mas explodir em ação no momento exato. Enquanto os outros são escravos da gratificação instantânea e da ansiedade, você opera em um fuso horário próprio, ditando o ritmo do engajamento. Em essência, esta lei o transforma no maestro de uma orquestra invisível. Você dita o andamento, o crescendo e o silêncio. Os outros jogadores, sem perceber, dançam conforme a sua música, acreditando que seus movimentos são de sua própria escolha, quando na verdade estão apenas seguindo o compasso que você impôs. O controle do tempo é, talvez, a forma mais sutil e absoluta de manipulação da realidade e uma das mais importantes lições de poder.
Esta lei também funciona como um mecanismo de defesa. Quando se sentir pressionado, use o tempo como seu escudo. Peça mais tempo para analisar os dados ou consultar sua equipe. Essa tática não apenas lhe dá um espaço real para pensar e elaborar uma contra-estratégia, mas também projeta uma imagem de prudência e deliberação, aumentando seu status. Você transforma a pressão do oponente em uma oportunidade para demonstrar seu controle e sua seriedade. Maquiavel observou que a pressa é a mãe do erro. Os príncipes que agem por impulso, movidos pela paixão do momento, raramente mantêm o poder. O verdadeiro mestre da estratégia de poder sabe que a decisão correta no tempo errado é uma decisão errada. Portanto, ele desacopla suas emoções do processo de tomada de decisão, usando o tempo como um amortecedor para garantir que a lógica, e não o pânico, dite suas ações. Pense na construção de uma reputação. Ela não é criada da noite para o dia. É um processo lento e deliberado de ações consistentes ao longo do tempo. Os arquitetos de poder entendem isso e investem pacientemente em sua imagem pública, sabendo que a confiança e a autoridade são ativos que se compõem com o tempo. Eles não buscam a vitória rápida que se desfaz na manhã seguinte, mas a consolidação de um poder duradouro. Na prática, isso significa ter a coragem de parecer lento, uma cultura que glorifica a velocidade. A capacidade de se mover deliberadamente é um sinal de poder. É dizer ao mundo: eu não opero sob a sua urgência, eu opero sob a minha estratégia. Essa recusa em apressado pode ser enervante para os outros, forçando-os a se adaptarem ao seu ritmo mais lento e, consequentemente, ao seu quadro de referência. Assim, o tempo se torna sua fortaleza. Dentro dela, você está a salvo das tempestades emocionais e das pressões externas. Você pode observar o campo de batalha de uma posição de segurança, esperando o momento perfeito para agir. Ao se recusar a ser uma vítima do tempo, você se torna seu mestre e, com isso, ganha uma vantagem decisiva sobre todos aqueles que ainda vivem sob a tirania do relógio. A quinta lei maquiavélica é o pilar de toda a sua filosofia e a chave para uma mentalidade forte. Use a virtude para domar a fortuna. Maquiavel personificava a sorte, ou o acaso, como Fortuna, uma deusa caprichosa e imprevisível. A maioria das pessoas é passiva diante dela, celebrando quando ela sorri e se lamentando quando ela se vira. O príncipe, no entanto, não se submete. Ele a confronta com virtude. Virtude, no contexto maquiavélico, não é a virtude moral cristã. É uma combinação de audácia, habilidade, preparo e força de vontade. É a capacidade de impor sua vontade sobre as circunstâncias, de antecipar as mudanças e de se adaptar com velocidade e engenhosidade. É a qualidade que permite a um líder não apenas sobreviver ao caos, mas prosperar nele, moldando o acaso a seu favor. A fortuna, dizia Maquiavel, é como um rio violento. Quando o rio da fortuna transborda, ele inunda as planícies e destrói tudo em seu caminho. Homem comum, sem virtude, simplesmente foge ou é levado pela correnteza. Homem de virtude, no entanto, durante os tempos de calmaria, construiu diques e canais. Quando a inundação chega, ele não apenas está protegido, mas consegue desviar a força da água para irrigar seus campos e mover seus moinhos. Ele transforma a ameaça em oportunidade. Historicamente, a ascensão de Napoleão Bonaparte é um exemplo de virtude em ação. Ele emergiu do caos da Revolução Francesa, um período onde a fortuna era selvagem. Mas com sua genialidade militar, sua capacidade de inspirar suas tropas e sua ambição implacável, ele não apenas sobreviveu, mas cavalgou a onda da Revolução para se tornar imperador. Ele não esperou a sorte. Ele a agarrou pela garganta e a forçou a servi-lo. Uma lição de poder viva. Aplicar esta lei significa adotar uma postura proativa em relação à vida. É a rejeição da mentalidade de vítima. Em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, o estrategista pergunta: como posso usar isso? É um trabalho constante de preparação, de adquirir novas habilidades, de fortalecer sua resiliência e de estudar o cenário para antecipar as tempestades antes que elas se formem no horizonte. A essência da virtude é a preparação na calmaria. O verdadeiro poder não se manifesta na crise,
ele é apenas revelado por ela. A crise mostra quem construiu sua casa sobre a rocha da disciplina e quem a construiu sobre a areia da complacência. Portanto, a manipulação da realidade começa com a manipulação de si mesmo. É forjar uma vontade de ferro e uma mente flexível muito antes de serem necessárias, criando uma base sólida para qualquer estratégia de poder. Maquiavel insiste que a fortuna controla, no máximo, metade de nossas ações, deixando a outra metade para ser governada por nós. Essa é uma declaração radical de agência humana. Ela nos diz que não importa quão caóticas as circunstâncias pareçam, sempre há um espaço para a ação estratégica, para a virtude. O erro fatal é ceder à crença de que somos impotentes, pois essa crença se torna uma profecia autorrealizável, uma armadilha da filosofia sombria. Pense nos investidores lendários. Eles não tentam prever o futuro exato do mercado. O que seria se submeter à fortuna? Em vez disso, eles constroem portfólios robustos e diversificados, projetados para resistir a diferentes tipos de crises. Eles constroem os diques. Quando o pânico toma conta do mercado, eles não vendem desesperadamente. Eles usam seu preparo e capital para comprar ativos de qualidade a preços baixos, transformando o medo dos outros em sua riqueza. Na prática, isso se traduz em um princípio simples: espere o melhor, mas prepare-se para o pior. Envolve a criação de redundâncias, planos de contingência e o desenvolvimento de uma resiliência psicológica que lhe permita manter a calma quando todos ao redor estão perdendo a cabeça. É a arte de ser o olho do furacão, ponto de quietude e clareza no meio do caos, de onde você pode observar e agir com precisão. Assim, a batalha contra a fortuna ilusória é vencida antes mesmo de começar. É vencida na biblioteca, na academia, nas horas de planejamento silencioso. A virtude é a armadura que você forja em tempos de paz, para se tornar invulnerável em tempos de guerra. Com ela, a realidade deixa de ser algo que acontece com você e se torna a tela em branco sobre a qual você pinta seu destino. Um componente crucial da virtude é a audácia. Maquiavel argumenta que a fortuna é uma mulher e, como tal, prefere ser conquistada por homens jovens e impetuosos do que por aqueles que procedem com cautela. Esta metáfora, embora datada, carrega uma verdade psicológica profunda. Em momentos de incerteza, a ação decisiva e ousada muitas vezes cria sua própria sorte. A hesitação é um convite ao desastre, enquanto a coragem pode intimidar o próprio acaso. A audácia cria uma nova realidade. Um movimento ousado e inesperado pode chocar os adversários, paralisando sua capacidade de resposta e forçando-os a jogar em seu território. Ele redefine as regras do engajamento e sinaliza uma confiança tão avassaladora que pode convencer os outros de que sua vitória é inevitável. Muitas vezes, a percepção de poder gerada pela audácia se torna o próprio poder. Isso exige uma mentalidade forte e inabalável. Pense na exploração espacial durante a Guerra Fria. O ato de enviar um homem à Lua foi um gesto de audácia monumental. Não foi apenas um feito científico, foi um ato de teatro geopolítico. Foi uma demonstração de virtude nacional que mudou a percepção global do poder americano, projetando uma imagem de capacidade tecnológica e determinação que seus rivais não podiam igualar. A realidade do equilíbrio de poder foi alterada por um único ato de coragem. Aplicar a audácia com sabedoria, no entanto, não é. A imprudência é agir sem pensar. A audácia é agir decisivamente após cuidadosa consideração dos riscos. É um risco calculado. A virtude exige que você saiba quando ser cauteloso como uma raposa, para reconhecer as armadilhas, e quando ser feroz como um leão, para afugentar os lobos. O timing da audácia é tão importante quanto o ato em si. Portanto, a virtude nos ensina a dançar com o caos. É saber quando recuar e se preparar, e quando avançar com uma força avassaladora. É a suprema arte de adaptar sua natureza às necessidades do momento. Ao dominar essa dualidade, você deixa de ser um objeto à deriva no rio da fortuna e se torna o piloto do seu próprio barco, capaz de navegar até mesmo nas tempestades mais violentas.
Até este ponto, exploramos as leis como ferramentas, como armas em um arsenal para moldar o mundo exterior. Falamos de enquadrar a percepção, espelhar ambições, usar o silêncio, controlar o tempo e domar a fortuna. Você pode ter pensado que o objetivo final de toda essa estratégia de poder era a conquista de riqueza, status ou influência sobre os outros. Mas agora, chegamos ao coração da filosofia sombria de Maquiavel. A grande virada, a revelação que separa os amadores dos mestres, é esta. A manipulação da realidade externa é apenas um exercício de treinamento. O verdadeiro campo de batalha, o único reino que realmente importa conquistar, é o seu próprio universo interior. Cada lei que aplicamos aos outros é, antes de tudo, uma disciplina a ser imposta sobre nós mesmos. É um espelho que nos força a confrontar nossas próprias fraquezas. Você pensou que aprenderia a controlar os outros, mas Maquiavel, em sua sabedoria brutal, te mostra que o primeiro e mais formidável adversário a ser dominado é você mesmo. Como você pode enquadrar a realidade para os outros se você mesmo é prisioneiro de suas próprias narrativas limitantes e vieses cognitivos? Como pode usar o silêncio como arma se não consegue silenciar a cacofonia de suas próprias ansiedades e impulsos? A manipulação do tempo psicológico do inimigo é inútil se você não for o mestre do seu próprio tempo, se for escravo da procrastinação ou da pressa. E a virtude, essa força para domar a fortuna, é impossível de se manifestar se você não tiver primeiro conquistado seu próprio medo, sua própria preguiça e sua própria falta de disciplina. O poder sobre os outros é um reflexo direto do poder sobre si mesmo. Este é o clímax filosófico da jornada maquiavélica. O grande prêmio não é o trono, o império ou a fortuna. É a autarquia, o governo de si mesmo. É alcançar um estado de domínio interior tão completo que o mundo exterior se torna secundário, um mero reflexo de sua ordem interna. Os outros não são controlados, eles são atraídos pela força gravitacional de sua autodisciplina. Maquiavel sussurra essa verdade através dos séculos em sua obra-prima, O Príncipe. Ele escreve: pois um homem que queira fazer profissão de bondade em tudo, é inevitável que se arruíne entre tantos que não são bons. Esta não é uma licença para a imoralidade. É um chamado para o realismo radical, para ver o mundo e a si mesmo sem ilusões, como o primeiro passo para o autodomínio. Ele continua, afirmando que um príncipe deve aprender a ser capaz de não ser bom e não usar essa capacidade, segundo a necessidade. Esta é a essência da flexibilidade psicológica. É a capacidade de transcender suas próprias predisposições morais e emocionais para agir de forma eficaz. Não se trata de ser mau, mas de não ser prisioneiro da própria bondade, quando a situação exige firmeza ou astúcia. A mais profunda de suas lições de poder talvez seja esta: é muito mais seguro ser temido do que amado, se for preciso escolher. No nível do autogoverno, isso significa que o respeito próprio, nascido da disciplina e do medo de falhar consigo mesmo, é um fundamento muito mais sólido para o poder pessoal do que a autocomplacência, o amor próprio, superficial, que tolera a fraqueza. Você deve temer sua própria mediocridade mais do que ama seu conforto. E, finalmente, ele nos adverte sobre os perigos da percepção. Todos veem o que você parece ser. Poucos sentem o que você realmente é. Isso nos lembra que a batalha pela autenticidade é interna. Enquanto o mundo julga a fachada que você projeta, o verdadeiro trabalho é construir um núcleo de aço, uma identidade forjada na disciplina e na autoconsciência, que não se abala nem pela adulação, nem pela crítica do mundo exterior. Essas palavras não são apenas conselhos políticos, são um manual para a construção de uma mentalidade forte, inquebrável. Elas nos ensinam que a grande arte maquiavélica não é enganar os outros, mas parar de enganar a si mesmo. É nesse estado de clareza brutal e autodomínio implacável que a verdadeira capacidade de moldar a realidade finalmente floresce, tornando-se não uma técnica, mas uma consequência natural de quem você se tornou. Agora, voltemos àquela sala de reuniões com paredes de vidro. O contrato está assinado. As taças de champanhe ainda brilham sob as luzes da cidade.
A fortuna sorriu para você e o mundo parece estar a seus pés. Mas agora, algo mudou. A sua percepção foi alterada. Você não vê mais este momento como o pico da montanha, mas como a base de uma nova, muito mais alta e perigosa. O sorriso da fortuna, que antes parecia uma bênção, agora se revela em sua verdadeira natureza. Um teste. Não é um prêmio, é uma prova. Ela está testando sua virtude, sua capacidade de gerenciar o sucesso com a mesma disciplina com que gerenciou o fracasso. Ela está verificando se você construiu os diques durante os tempos de calmaria ou se a inundação do sucesso irá afogá-lo em arrogância, complacência e excesso. Os rostos ao seu redor já não inspiram apenas um sentimento de triunfo. Você os analisa com um novo olhar. O olhar de um estrategista. Você vê o espelho de suas ambições, os vácuos que seu silêncio pode preencher, o ritmo de suas expectativas que você pode controlar. A sala de reuniões não é mais um palco para sua coroação, mas um tabuleiro de xadrez onde o jogo acaba de ficar infinitamente mais complexo. Você entende que a verdadeira riqueza não está no número assinado naquele contrato, mas na estrutura que você construirá para protegê-la e multiplicá-la. A verdadeira vitória não foi o aperto de mão, mas será a disciplina diária, a vigilância constante e a recusa em acreditar na sua própria lenda. O poder que você acabou de adquirir não é um direito, mas uma responsabilidade perigosa que exige uma mentalidade mais forte do que nunca. O sorriso no seu rosto agora não é mais o de um vencedor ingênuo. É o sorriso de Maquiavel. Um sorriso que compreende a dualidade de todas as coisas, que vê a oportunidade na crise e o perigo no triunfo. É um sorriso que diz: eu sei que sorrir é apenas o início do jogo. E agora, eu estou pronto para jogar de verdade. E assim, chegamos à moral final desta jornada pela filosofia sombria do poder. Manipular a realidade não é sobre criar mentiras, mas sobre entender que a própria realidade é uma construção de narrativas, percepções e crenças. O mestre desta arte não é um mentiroso, mas um arquiteto da verdade. Ele escolhe qual verdade servir melhor a seus propósitos de longo prazo, sabendo que a objetividade é um luxo que poucos podem pagar. A grande lição de poder de Maquiavel para o mundo moderno é esta: o universo não é passivamente bom, nem ativamente mau. Ele é indiferente. Ele recompensa a eficácia, não a intenção. A sua boa vontade não o protegerá de um concorrente implacável. Sua sinceridade não o salvará de um mercado em colapso. A sobrevivência e a prosperidade pertencem àqueles que veem o mundo como ele é, e não como gostariam que fosse. Isso nos leva a uma conclusão desconfortável, mas libertadora. A responsabilidade pela realidade que você habita é inteiramente sua. Se você se sente impotente, é porque cedeu o controle da sua percepção. Se se sente uma vítima das circunstâncias, é porque não cultivou a sua virtude para domar a fortuna. O poder ou a falta dele é, em última análise, um reflexo de sua disciplina interna e clareza estratégica. A fortuna, como Maquiavel nos advertiu, favorece os ousados, mas ela invariavelmente abandona os despreparados. A audácia pode abrir a porta, mas apenas a disciplina, a estratégia e o autodomínio podem mantê-lo dentro da sala. O sucesso súbito é a armadilha mais perigosa para o tolo, que acredita que a sorte que o elevou permanecerá para sempre ao seu lado, sem esforço e sem vigilância. Portanto, o espectador que sai deste vídeo não deve sair apenas motivado, mas sóbrio e respeitoso do poder. Ele deve entender que estas não são dicas para um sucesso rápido, mas princípios para uma vida de vigilância estratégica. A verdadeira vitória não é um evento, mas um processo. É a conquista diária e silenciosa sobre a própria fraqueza, a única batalha que realmente importa. Exploramos as sombras, dissecamos as engrenagens do poder e olhamos para o abismo da natureza humana através dos olhos de Maquiavel. Mostramos como a realidade pode ser dobrada, moldada e comandada por aqueles que dominam suas leis ocultas. Mas o conhecimento, por si só, é apenas um mapa. Ele não o transportará através do território. A jornada real exige ação, disciplina
e, acima de tudo, coragem. As ferramentas foram apresentadas. A filosofia foi revelada. O caminho a seguir, no entanto, não pode ser totalmente iluminado por uma única fonte. A verdadeira maestria nasce da aplicação, da experimentação e do confronto direto com os desafios do seu próprio mundo, com os seus próprios adversários. O que você fará com este poder, com esta nova percepção, é uma escolha que definirá seu destino de uma forma que nenhuma sorte ou acaso jamais poderia. O próximo capítulo desta saga não está aqui, neste vídeo, nem em qualquer outro. Ele não pode ser consumido passivamente. Ele reside nos espaços silenciosos entre seus pensamentos, nas decisões difíceis que você tem evitado, nas conversas que você precisa ter e nas disciplinas que você precisa impor a si mesmo. Está onde poucos têm: a coragem de olhar para dentro. A verdadeira filosofia sombria começa quando a tela se apaga. Não há um pedido de inscrição, nem um sino para tocar. Essas são as ferramentas que buscam atenção, não dos que cultivam o poder. O valor do que foi dito aqui não é medido em métricas de engajamento, mas na transformação silenciosa que pode ocorrer em sua mente. Este canal é apenas uma porta. Se você entendeu o que Maquiavel realmente quis dizer, você não precisa ser guiado. Você já sabe onde me encontrar. Não em um lugar físico, mas no campo de batalha das ideias, na busca incessante pela estratégia e no domínio de si mesmo. O caminho do príncipe moderno é solitário, mas é o único caminho que leva à verdadeira soberania. A escolha de trilhá-lo, como sempre, pertence inteiramente a você. O jogo está em andamento,